Colossenses capítulo 2, versículo de número 6 ao 9. É uma palavra muito conhecida, mas vamos ver o que o Senhor tem para dizer. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo os de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Essa palavra como que saltou para mim ontem, e eu meditei um pouquinho nela, e como eu disse aos irmãos, já havia falado aqui, numa outra conotação, porque eu sempre trago à memória o evangelho não completo. Quando Paulo reúne os anciãos, os líderes da igreja de Éfeso, da região de Éfeso, ele fala aos irmãos que ele estava saindo, mas que o tempo que ele havia ficado lá, ele tinha apresentado, ele tinha ensinado eles com todo o conselho. Ou seja, ele tinha entregue o pacote completo do evangelho. Ele não entregou um evangelho manco, um evangelho só de bênçãos, um evangelho só de tristezas também, um evangelho só de choro, ou um evangelho só de risos. Ele entregou o pacote completo. E eu sempre trago isso aqui, porque uma das coisas importantes que eu acho é que nós precisamos entender todo o conselho. A Bíblia é um todo. Eu ainda brinquei um dia desses com alguém que me falou que não entrega o dízimo porque o dízimo está no Velho Testamento. Eu falei, então você rasga o Salmo 23 e os outros salmos que você sempre usa, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, está no Velho Testamento também. Então rasga ele, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que o povo sabe de cor, Salmo 91 também rasga, porque está no Velho Testamento. Aliás, rasga Gênesis, nós precisamos começar a seguir Darwin, porque o criacionismo está em Gênesis, então não serve. E aí, mas eu não quis pegar muito pesado, apesar de que às vezes eu mesmo não querendo eu pego, mas é interessante porque as pessoas escolhem o que vão crer da Bíblia. E Paulo fala, olha, assim pois como recebestes o Senhor Jesus Cristo, também andai nele. Então, como é que você recebeu o Senhor Jesus Cristo? Como é que você aprendeu sobre Jesus Cristo? Vamos voltar um pouquinho atrás na nossa mente. Como foi a sua conversão a Jesus Cristo? Como foi que Ele te alcançou? Hoje nós cantamos aqui que a graça dEle nos alcançou, que a graça dEle nos achou, e nos aceitou, e nos recebeu como éramos. Nós cantamos aqui que o amor dele nos achou como éramos e nos recebeu assim. E aí, Paulo traz isso para nós. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? E a pergunta que eu faço para você, como é que você recebeu? Hoje de manhã aqui o pastor pregou sobre paixão. E tudo que nós fazemos, tudo que nós queremos desenvolver, nós temos que ter uma paixão, nós temos que estar apaixonados por aquilo. E Jesus, quando Ele veio para salvar você, como que chama aquele filme mesmo? Paixão de Cristo. A morte de Cristo aconteceu por causa da paixão dele por almas, da paixão dele pelo mundo. Quem não lembra da oração de Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É difícil, não é fácil,
mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus estava disposto a ir às mais ou a mais difícil das consequências para salvar a mim e a você. Quando ele deu a vida dele por você na cruz do Calvário, foi porque ele te amou. E quando você recebeu ele, parece que acendeu uma chama dentro de você. Aí lembra que você queria falar de Jesus para todo mundo. Você queria orar por todo mundo. Você queria ganhar o mundo para Jesus. Você queria abraçar o mundo com Jesus. Mas alguma coisa aconteceu. E acontecem as coisas da vida. Algumas coisas nos vêm para roubar a nossa paixão. O nosso primeiro amor. Aí vem Jesus falando lá em Apocalipse, no capítulo 2, se eu não me engano. Ele diz assim, olha, ou no capítulo 3, quando ele diz para uma das igrejas assim: lembra-te, pois, onde caístes, e volta ao primeiro amor. Parece que Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. Assim como você recebeu Jesus Cristo, lembra do primeiro amor? Lembra que nós íamos para vigílias, nós íamos para louvores, nós íamos para as coisas, chegávamos na igreja apaixonado para ir para a igreja, a hora do culto era a melhor hora para nós. Mas parece que o tempo foi chegando. E para muitos, o jogo hoje é o melhor, as coisas da vida hoje são melhores, as nossas ocupações são melhores, e a igreja se tornou só mais uma atividade. O louvar a Deus, o andar com Cristo já se tornou só mais uma atividade natural. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é natural, a fé não é natural. Se fosse para ser natural, explicava, mas a fé é inexplicável, a fé é sobrenatural. Então, essa questão de como você recebeu o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos voltar a andar nele, a andar da forma como nós recebemos. Eu me lembro da forma como eu recebi o Senhor. Enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, eu me lembro da paixão que eu tinha. Claro que parece que aquele é um fogo tão forte, que tudo que você quer fazer é aquilo. É só aquilo, você não tem mais tempo para nada. Tem que haver equilíbrio na vida, sim. Mas tudo estava envolvido Cristo na minha vida. Mas alguma coisa veio e apagou. Alguma coisa veio e passou. E não é diferente conosco, porque quando nós perdemos essa paixão, quando nós perdemos esse primeiro amor, parece que nós abrimos mão para alguma coisa, ou abrimos mão de alguma coisa. Não andamos mais como andávamos antes. Assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E aí ele explica como que é andar nele. Aí ele explica como andar nele. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Vamos um por um aqui. O que é algo arraigado? Vamos traduzir para o português brasileiro. É o enraizado. É algo que está enraizado em alguma coisa. Você precisa estar enraizado em Jesus. Você não pode estar enraizado nas coisas dessa vida. Eu não posso estar enraizado ou arraigado nas coisas dessa vida. Porque quando nós recebemos Jesus, tudo era Jesus na nossa vida. Eu me lembro, nós nos alegrávamos cantando corinhos tão simples. No meio do culto alguém começava assim: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Aleluia. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Jesus já foi tudo na sua vida um dia. Jesus já foi tudo na minha vida um dia. Parece que as coisas mudaram.
O Corinthians faz gol, irmão. O Fluminense, né, irmão Manuel? O sujeito vira de ponta cabeça, pastor. É gol, pula, grita, roda, planta bananeira. Aqui na igreja, se o sujeito der um aleluia um pouquinho mais alto, é doido. É o radical. Esse sujeito aí é extremista. Não precisa disso, não. Lá é fã. Lá é o cara, é o torcedor. Aqui é o fanático. Porque as coisas mudaram. Porque não se tem mais o fervor. Parece que nós não estamos mais arraigados. Nosso enraizamento hoje, para muitos, está nas coisas dessa vida. Paulo fala assim, olha, nós precisamos buscar as coisas que são eternas. Porque as dessa terra são temporais, elas passam. E nós arraigamos a nossa vida aqui, no que nós temos, nas casas, nos carros, no dinheiro no banco, em tudo que nós podemos ter aqui. Ou na nossa diversão, ou no nosso bel prazer, ou naquilo que nós queremos fazer. Paulo fala assim, olha, assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados. Irmão, a sua raiz precisa estar no céu. O seu pé pode pisar aqui, mas a sua raiz, a sua essência, a sua mente tem que estar ligada em Jesus. Você não pode, eu não posso, tá? Quantas vezes nós falamos aqui, acho que quarta-feira ou domingo passado, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor, pense nisto. Muitas vezes nós colocamos a nossa mente em tanta tranqueira aqui. E esse problema de estar enraizado, eu gosto de entender as coisas, explicar as coisas, porque é pela raiz que você se alimenta. Onde que está a sua raiz? Do que você tem se alimentado? Onde é que nós colocamos as nossas raízes? Nós estamos vivendo uma epidemia da fé. Mas não porque tem muita fé. Eu acho que é muita. Eu acho que é muita. A pessoa tem tanta fé que ela se dá o luxo de vir na igreja uma vez por mês. Ela tem tanta fé que ela se dá o luxo de vir na igreja uma vez a cada 2 meses, 3 meses. Eu sou crente. Já estou salvo mesmo. Então acho que é uma epidemia de fé. Mas não é porque a raiz dela já saiu da fé. A raiz dela já está em outras coisas. Ela já busca outros interesses. A mente dessa pessoa não está mais em servir a Jesus. Irmãos, nós precisamos voltar a andar e estar enraizados em Jesus. Aleluia. Temos que ser edificados nele. É interessante que esse arraigado e edificado dá a impressão de uma planta. Só que a gente poderia mudar isso e colocar um edifício, mas a planta serve. Porque se a planta não tiver raiz, ela não vai muito longe. Ela não vai crescer muito. Você pode... tem umas plantinhas aí que, de vez em quando eu limpo essas pedrinhas, eu já falei aqui para os irmãos, esse jardim da frente aí, tem um arbustozinho que ele cresce reto assim, fica grande. Mas eu pego ele com 2 dedos e tiro do chão. A raiz dele é desse tamanhozinho. É bonito até, sai uma florzinha amarelinha. Mas você pega ele e tira do chão assim com uma facilidade tremenda. Tem umas graminhas ali, que ela é rasteirinha, é feinha. Mas você vai tirar ela aqui, pode juntar no talo dela. Junta e puxa, ela não vem, aí você faz força, na hora que você puxa ela, tem uma raiz que vai e está ligada em uma outra aqui. Aí você tem que ir tirando aquelas gramas que ela fez um enraizamento por baixo e criou outros filhos. E eu acho que dá para você entender isso aqui com essa figura que eu estou criando, porque aquele que está enraizado em Jesus vai produzir em Jesus também. Tem uns talos tão bonitos, irmãos. Tem uns crentes tão bonitos que na igreja é uma tocha de fogo. Mas
não está produzindo nada. Não produz nada nem para si, nem para a sua família, nem para ninguém. São aquelas pessoas que vivem de aparência, são aquelas pessoas que vivem uma fé aparente. E é claro que eu não estou aqui julgando ninguém, nem colocando ninguém contra a parede. Isso é a palavra de Deus na sua vida. Eu espero que haja mudança em nós. Somos nós que precisamos, a palavra é para nós. Esse crescimento, essa edificação só vai acontecer se houver raiz. Se você estiver enraizado. Se nós estivermos enraizados. E aí esse crescimento, nós podemos tomar ele como pessoal e como coletivo. Porque o crescimento pessoal, e eu acho que esse é o melhor para nós, porque quando você cresce, você produz. Então, o crescimento pessoal, aquele que enraiza e aquele que cresce, ele é o crente maduro. Ele é o crente amadurecido. O escritor aos Hebreus fala assim, olha, pelo tempo que vocês estão aí, já era para vocês serem doutores. Mas vocês ainda estão tendo que tomar leitinho, porque vocês não sabem nada de nada. A tradução exata é essa. Paulo escreve aos Coríntios e fala a mesma coisa. Assim, vocês parecem uma igreja tão madura, né? Parece uma igreja tão bonita. Tem dom demais, todo mundo fala em língua, todo mundo profetiza, todo mundo... É uma bênção a igreja. Mas no meio de vós a dissensão, fofoca, brigas. Era tudo talo, mas não tinha raiz. Paulo está dizendo que nós precisamos crescer. Nós precisamos estar enraizados, edificados. E aí, você fala assim, pastor, o que é esse negócio de ser crente maduro? É simples, a gente pode até ler. Mas quando Paulo escreve a Timóteo sobre como deveria ser um obreiro, um bispo aprovado, aí você vai falar assim, pastor, mas esse negócio é para bispo. Paulo escreveu 2 vezes, uma para Tito e uma para Timóteo. E aí, ele ensina sobre essa questão. Eu estou em 2 Timóteo, não vou achar, não. Como que pode um negócio desse? Em 1 Timóteo capítulo 3, eu estava em 2 Timóteo, estou falando, tiraram esse negócio da minha Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3, fala dos deveres dos bispos e dos diáconos. Aí você vai ficar tranquilo, porque afinal de contas você não é nem bispo nem diácono, né? Mas ele fala assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, não terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Bom, isso aqui é para os bispos. Aí você fala assim, pastor, mas eu não quero ser bispo, eu não quero ser pastor, eu não quero ser líder na igreja. Tá bom. Me acha uma dessas aqui que não diz respeito ao crente. Outro detalhe, não se tira líderes de fora da igreja. Líderes saem de dentro do corpo de Cristo. E essa, na verdade, são as características de um crente maduro, edificado. Porque se ele for edificado, se ele for enraizado, se ele estiver dessa forma aqui, aí sim ele pode ser trazido à liderança, se é que é o caso. Mas o fato é que nós classificamos. Então isso é só para pastor, isso é só para diácono, quando na verdade todos nós deveríamos nos comportar dessa forma, porque isso é o espelho ou é o retrato de um crente maduro.
E Paulo continua em Colossenses dizendo, e confirmados na fé. Você quer mais confirmado na fé do que essas características que ele dá a Timóteo. Nós precisamos ser confirmados na fé, mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. Jesus disse, olha, eu vos chamei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí nós transformamos isso em ganhar almas para Jesus. Também é parte de fruto, mas o melhor fruto que há é em nós mesmos. O fruto do Espírito tem que abundar em nós, o fruto tem que estar em nós, para nós podermos produzir. Se você não der fruto, você não dá semente. Tem que haver fruto pessoal. E aí porque o que produz semente na planta não é a planta, é o fruto da planta. Então você precisa produzir frutos em você, para que aquele fruto produza semente e você passe a brotar ou a produzir. Então o que Paulo está falando aqui é que você tem que estar confirmado na fé. Você precisa estar confirmado na fé, como fostes ensinados. E aí entra aquela parte que eu falei. Como é que nós aprendemos? Como foi que nós aprendemos a nossa fé? Como foi que nós recebemos a Jesus Cristo? O que é que você foi ensinado? O grande problema hoje, irmãos, nós temos eu não sei qual é a estatística, mas nós temos uma igreja maior do que a igreja de dentro, nós temos uma igreja fora de decepcionados com Deus. E você pode pegar essas pessoas decepcionadas com Deus, entrevistar de uma por uma, que a decepção delas é porque Deus não fez algo que elas queriam que Deus fizesse. A maioria delas. A maioria delas. Chegando aos extremos até. Minha mãe não podia ter morrido. Meu pai não podia ter. Minha esposa, por que Deus levou meu filho? Essas são essas são talvez as questões mais sinceras. E as que você poderia até ponderar. Realmente, por que Deus levou o filho? Dessa forma. Agora tem umas que são de arrepiar. Por que Deus não me deu o que eu mereço? Eu merecia um emprego melhor. Eu merecia algo melhor. Eu merecia aquilo melhor. Um dia desses a mulher ligou para mim e falou assim, pastor, eu preciso fazer uma pergunta. E falou, não entendi muito o que ela falou. Mas por fim ela resumiu e disse assim, por que é que tem gente pior do que eu e que recebe as coisas melhores do que eu e eu acho que eu mereço de Deus? E eu estou desanimada. Eu falei, você está trabalhando com o princípio errado. O princípio bíblico não é esse, porque nós não temos nada porque merecemos. Nós temos só pela graça. E por que o ímpio tem? O ímpio tem porque ele levanta cedo, trabalha como todos nós, e o livro de Eclesiastes diz que o sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos, todo mundo que trabalha come do seu trabalho, então cada um planta e colhe o que planta. Mas a questão que eu quero que vocês entendam é que os decepcionados com Deus, os crentes que acham que merece de Deus, estão lá fora. Não é por culpa deles muitas vezes, é porque receberam a mensagem errada. O evangelho foi apresentado errado. Vem aqui, Jesus vai mudar a sua vida, você não vai ter mais problema. Está doente, Jesus te cura. Está desempregado, Jesus abre porta de emprego. Tem problema em casa, Jesus vai trazer o seu filho. Meu filho está drogado, Jesus vai libertar ele. Aí você fala, pastor, mas você perdeu a fé em tudo. Não. Deus continua fazendo tudo isso aí. A questão é, e quando Ele não faz? Porque deixa eu te falar uma coisa aqui, e eu não estou aqui para impressionar ninguém. Mas me responde uma coisa. Todas as suas orações já foram respondidas?
positivamente do jeito que você quer? Irmão, nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser sinceros com Deus e conosco mesmos. Tiago fala assim, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir, vocês pedem para o seu bel prazer, para você mesmo, para gastar consigo mesmo. O problema é que quando nós pedimos a Deus, ó Jesus, me cura, é porque nós não temos a coragem de passar pelo problema. Falta-nos coragem para enfrentar o problema. Então, o ser humano é um bicho acomodado, irmãos. Pense num corpo que não quer nem gripe. Espirrou 2 vezes e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Uma tudo bem, alguma coisinha que entrou nos canais, mas 2 já, peraí, não posso ficar gripado. Nós não queremos enfrentar as coisas naturais da vida. Nós queremos servir a um Deus que resolve todos os nossos problemas, que quando a gente for pisar no espinho, vem um anjo e tira o espinho de baixo. A verdade é essa. E aí as pessoas se decepcionam com Deus, porque eles não foram edificados na fé, porque eles não foram confirmados na fé, porque a fé deles foi fraca, recebeu um evangelho manco pela metade. Jesus continua dando vitória? Continua. Jesus continua curando? Continua. Continua levantando aleijado? Continua. Mas ele vai fazer tudo isso, todo dia, para todo mundo que pedir? Não. Ah, então ele é injusto. Não é. Ele conhece você melhor do que você e sabe a eternidade da sua vida. E aí, porque Jesus não fez, porque eu aprendi que ele ia fazer, então é porque ele não gosta de mim, só pode. Então eu me decepciono com ele. Então a minha fé não é confirmada em Jesus, porque eu tenho uma fé diferente daquilo que Jesus ensinou. Ele continua dando tudo, ele continua curando, ele continua fazendo, ele continua abrindo portas, mas ele disse assim, no mundo tereis aflições. Oh meu Deus, estou com um espinho na carne aqui, me dá a solução. Nada. Jesus, eu estou com espinho na carne, é o apóstolo Paulo falando, Senhor, em nome de Jesus. Ó Jesus, já é a 3ª vez que eu vou orar esse negócio. Estou precisando de uma resposta. Tira meu espinho na carne, Jesus. Paulo, fala, Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, quando você é fraco, você me dá a chance de trabalhar na sua vida. Quando você reconhece a sua limitação, você está dizendo, Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu preciso de Ti. Porque se você, irmão, e eu conseguisse fazer tudo, pense num negócio nojento. O ser humano não é nada. E já é cheio de si. Nós não somos nada, mas já se sente assim, sabe? Sente a última bolacha do pacote, como dizia lá no Brasil. O último pão com ovo da terra. Nós não somos. Nós não somos. O sujeito precisa entender que nós somos totalmente carentes e dependentes dele desde o momento. Se você abrir um olho hoje, foi pela graça de Deus, pela misericórdia dele. Se eu estou aqui hoje, é porque ele me trouxe aqui. Precisamos ser confirmados na fé. A nossa fé não pode ser qualquer fé. A nossa fé tem que ser uma fé verdadeira. É a fé que suporta as tribulações. Ai, Jesus, eu preciso, curou, não curou. A sua fé tem que ser melhor ainda. Que é tão bom, nossa, a gente admira as pessoas que têm fé para ser curado. É tão bom quando Jesus cura. Aí quando ele não cura, o que você faz? Você vira as costas e vai embora, ou você tem fé para continuar? Ou você tem fé para prosseguir? Eu já preguei aqui, falei, exige mais fé para não ser curado do que ser curado. Porque quem é curado tem um motivo para se alegrar. E quem não é curado? E quem não recebe o que está pedindo? Você tem que ter fé para continuar crendo num Deus que, independente de dar, Ele é Deus. E se Ele não der, Ele também é Deus. É a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Rei, se o Senhor livrar,
Ele é Deus. Agora, se Ele não livrar, nós não vamos blasfemar, porque Ele continua sendo Deus. É essa a fé bíblica. Não é a fé não, irmão. Você ofertou pouco. Quem pode dar a oferta de $10.000, Deus vai abrir a porta para você. Esses dias o pastor me mostrou um telefone da oração, né? Você liga e a oração é tanto. Aí depois tem oração com jejum, acho que é tanto. E tem a oração, o pacote completo, que é a oração com o milagre garantido. Esse é o melhor pacote, né, que a mulher fala. Esse aqui é o melhor pacote. É o pacote da oração. Você pode pagar sossegado, porque você vai receber o milagre. É garantido que você vai receber. E aí nós entramos nesse tipo de fé, que não é fé, é barganha. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro. Nós lemos aqui hoje, quando você faz a sua contribuição, é você se rendendo e reconhecendo a soberania do Evangelho de Cristo. É você dizendo assim, olha, eu não estou alicerçado no que eu tenho. O meu alicerce é no que o Senhor é na minha vida. Isso é estar confirmado na fé. Assim como fostes ensinado. Irmãos, Paulo está falando de um Evangelho que ele ensinou por completo. Tem cura? Tem, mas tem tribulação. Tem bonança? Tem, mas tem tempestade também. Tem dia de sol? Tem, mas vai ter dia chuvoso, nublado, cinzento. Tem dia que é uma brisa fresca, maravilhoso, mas tem dia que é aquela ventania que vem derrubando tudo. Tem dia que o sol brilha, que você fala, nossa, hoje eu me encho de vitamina D. E tem meses de neve, sem sol. E a gente não entende isso. E aí, no sol você agradece a Deus porque Ele é o nosso sol da manhã. Na neve você chora e entra em depressão porque afinal de contas o sol não tem brilhado sobre a sua vida. Não. No sol nós estamos na presença de Deus. Na neve nós estamos na presença de Deus. Na chuva nós estamos na presença de Deus. Na alegria nós estamos na presença de Deus. Na tristeza nós entramos na presença dEle. Ainda que o Espírito tenha que interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós estaremos na presença dEle. Como é que você aprendeu esse negócio? O fato é que Paulo fala aqui, olha, como fostes ensinados. E tem uma vírgula. E diz crescendo em ação de graças. O que é isso, pastor? O que significa, irmãos, é que quando você recebeu Jesus, você recebeu Ele da maneira certa, você está edificado, arraigado, confirmado, você foi bem ensinado. Então, você não tem problema em dar graças a Deus. Você não tem problema de fazer ou de prestar ações de graças. Por quê? Porque é o que eu falei agora. Está chovendo ou está sol? Glória a Deus. Está chovendo? Glória a Deus também. Está um tempo maravilhoso? Glória a Deus. Mas está nevando? Glória a Deus também. Porque a palavra de Deus diz que é Ele quem manda o sol e é Ele quem manda a neve. Você aprende a ser grato a Deus independente da circunstância. Ah, pastor, isso é hipocrisia, porque tem hora que está tão difícil que você não consegue dar glória a Deus. Ah, você não dá glória a Deus pelo que está acontecendo. Porque a nossa diferença é essa. Quando você está edificado nele, a sua fé é arraigada, a sua fé é edificada, você aprendeu certo, eu não glorifico a Deus só pelo que Ele me dá. Eu glorifico a Deus por quem Ele é. O Senhor, Jesus, Ele não morreu na cruz só para nos dar coisas. Aliás, Ele não morreu para nos dar nada além da salvação. Se Ele nos dá alguma coisa, é pela misericórdia e pela graça dEle. Mas o plano principal é a sua salvação. Nós é que criamos isso e aprendemos isso, que você tem que vir para a igreja e se alegrar. Amém, irmãos? O dia que eu venho para a igreja e me alegro, sinto a presença do Espírito Santo, aleluia. E quando eu não sinto? Aí Ele não está aqui, né? Aí Ele não está em mim, porque eu não estou sentindo. Aí a gente desespera.
Quantas vezes eu não me ajoelhei e falei, Senhor, não estou sentindo a sua presença. E eu tive que aprender que sentindo ou sem sentir, Ele está comigo. O problema é que nós vivemos uma geração de um evangelho epidérmico, o evangelho dos arrepios, da sensibilidade, que se eu tenho que sentir, porque o dia que eu não sinto, o pastor não estava ungido o suficiente, porque o dia que eu não sinto, a mensagem não foi forte. Deixa eu te dizer uma coisa, tem um hino que fala assim, os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação. O escritor aos Eclesiastes diz assim, você não aprende quando você vai para a festa. Você tem que ir na casa onde há luto, porque é no luto que nós aprendemos. É quando a água bate na bunda, no inglês claro, no português claro. É quando o negócio aperta. É quando você não sabe o que vai fazer. Aí você começa a crescer. Porque quando você não vê saída, você entra na dependência de Deus. Sabe aquela oração que você fala assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Estou perdido. Jesus não tem saída. E você não vê nenhuma luzinha no fim do túnel, e quando você menos espera, uma porta se escancara. Porque Ele ainda é o Deus que abre portas. Mas nós temos que estar na dependência dEle. Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Eu lembro do Nabucodonosor, olhando dentro daquela fornalha, e dizendo assim, quantos nós lançamos? 3. Mas eu vejo 4. E o quarto tem a semelhança dos filhos dos deuses, ou dos filhos dos deuses. Foi a expressão que ele usou. E eu lembro de um detalhe muito importante. Nabucodonosor diz que eles passeavam dentro da fornalha. Eu lembro de um dos nossos, talvez, cultos de louvor, ou aquele culto que você pensa que está todo mundo doido, né? Mas de pessoas andando e glorificando a Deus. Aleluia. Não queimou, você viu? Eu imagino um olhando para o outro e falando, não está queimando. Não está queimando. Aleluia, bendito seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Deus. Não está queimando, o fogo não está queimando. Por quê? Porque pode estar no fogo, mas se você sabe quem você serve, você dá graças a Ele. Você engrandece o nome dEle. Quantos homens e mulheres não foram salvos nas arenas de Roma? Porque lá dentro da arena, enquanto aqueles homens eram soltos lá dentro e animais ferozes eram soltos, eles se ajoelhavam e começavam a cantar. E a Bíblia diz que homens e mulheres desciam das arquibancadas, dizendo, eu também quero esse Jesus. Eu também quero esse Jesus, porque é uma loucura. Enquanto um tigre ataca para destruir alguém, para espedaçar alguém, esse alguém está, aleluia, 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 aleluia. E o tigre vem e espedaça. É loucura? É loucura. Paulo falou isso, o evangelho de Cristo é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é poder de Deus. É poder de Deus, é poder de Deus. Pode haver loucura sim, mas é uma loucura que o mundo não entende. Para a gente encerrar aqui, ele diz assim, olha, tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos, esse negócio aqui é muito sério, muito profundo. Primeiro eu quero falar
de algo pessoal. E depois eu vou falar de uma questão coletiva. Paulo fala assim, olha, tenha cuidado para que ninguém vos engane. E aí ele vai falar de filosofias e vãs sutilezas. É interessante que muitas vezes nós não somos enganados por uma religião. Nós somos enganados pela falta dela. Quantas pessoas, e eu não estou dizendo que a religião salva, quantas pessoas deixaram a fé porque alguém buzinou na cabeça delas? Eu vou falar do nosso contexto aqui muito simples, no contexto da nossa região. Quantas pessoas abandonaram Jesus? Quantas pessoas deixaram Jesus por causa de vãs sutilezas? Você pensa que essa sutileza é só o diabo vindo falando? Não, são coisas vãs. Paulo falou muito sério aqui, vãs sutilezas. Rapaz, vamos ter um jogo de futebol domingo de manhã? Mas não, eu tenho que ir para a igreja. Ih, rapaz, você vai na igreja todo domingo. Qual que é o problema você não ir um? O diabo, ele não vem e te tira da igreja de uma vez. Ele vem com vãs sutilezas. Vai ter um trabalho extra. Não é uma emergência, é um trabalho extra. Não é o trabalho que você tem que entregar na segunda-feira, que você vai ajudar o seu patrão porque surgiu uma emergência. Não, não é esse. Quem vier domingo trabalhar, eu vou pagar 3 vezes a hora. O zoinho do crente vira cifra na hora. Aí, o sujeito vai. E gosta. Porque se ele ganha 100 por dia, aquele dia ele ganhou 300. Final de semana que vem, o patrão fala, rapaz, mas peguei um serviço da hora. E nós vamos... Aí o crente está um pouquinho apertado. Às vezes não é nem necessidade. Irmãos, porque, deixa eu te falar, eu não sou ignorante, nós não somos ignorantes. Às vezes a pessoa precisa. Apertou um lado ali, apertou uma coisa, nós não somos ignorantes. Eu estou falando do cuidado que você tem que ter com as vãs sutilezas. Porque muitas pessoas que por causa de 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, quando vê, está fora da igreja completamente. Ou então, cria-se dentro de si a cultura de vir na igreja de vez em quando. Uma vez por ano, uma vez a cada... Tem gente que vem na igreja só na Páscoa. É sério. É sério. Tem nos cultos em inglês nós podemos ver muito bem isso aí. Enche a igreja na Páscoa. Nossa, domingo que vem se tiver assim. Aí depois você só vai ver essas pessoas na Páscoa do ano que vem. Eles são cristãos, pastor. Na Páscoa tem que estar na igreja. Afinal de contas foi o dia que Jesus ressuscitou. Tem que estar na igreja. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Ah, pastor, mas vir na igreja domingo, todo domingo também é religiosidade. Não é. Se você não vem por religiosidade. Por isso que muitas vezes eu pergunto para você, o que você veio fazer aqui? Você veio aqui porque você tem que vir na igreja de domingo? Não, eu tenho que ir porque meu pai e minha mãe me ensinam desde criancinha que eu tenho que ir para a igreja dele. Se eu não for, vai acontecer uma desgraça na minha vida. Isso é religiosidade. Eu vou no domingo à igreja porque eu sinto falta de estar lá na presença de Deus, junto com os meus irmãos. Eu vou porque eu vou servir a Deus. Quem você veio ver aqui? Eu vim porque eu tenho que contar um negócio para o irmão fulano. Hoje eu e o Tony, na hora que acabar o culto, nós vamos fofocar tanto. Não deu para fofocar? Não. Eu vou, irmãos, porque eu sei que eu vou estar cumprindo a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus fala assim, não deixando a vossa congregação como muitos já o fizeram. Como muitos já têm feito. É aqui que há comunhão. Nós temos que ter comunhão com os irmãos. Você sabe que tem problemas na vida que você não consegue resolver sozinho. E eles não foram feitos para você resolver sozinho. Tem problema na sua vida que você só resolve dentro da comunhão com os irmãos. Você sabe por quê? Porque, pastor, eu não vou ficar contando os problemas da minha vida, não tem problema. Mas alguns desses problemas você vai estar batendo papo com a irmã Mariazinha e ela vai dividir com você algo. Ou te contar uma história. Ou te falar uma coisa. Você não sabe, irmãos, que às vezes Deus provoca encontros só para resolver problemas da nossa vida? Eu me lembro um dia que eu fui entregar lá uma
uns docinhos lá que minha esposa tinha feito, num lugar aí, e a gente tinha orado aqui durante a semana pedindo a Deus para abrir uma porta para mim numa determinada situação. E eu fui entregar esses docinhos lá e cheguei lá, e essa irmã fala, irmãos, ela é uma bênção. E ela começou a me contar uma história toda lá, e conta. Quando ela está no meio da história, Deus falou para mim assim, ó, essa é a porta que você me pediu a semana inteira. E dali as coisas começaram a caminhar para mim naquele sentido. Muitas vezes nós não entendemos que nós precisamos gastar tempo com pessoas, não é porque elas precisam de nós, mas muitas vezes porque nós precisamos delas. Eu me lembro de uma vez, eu estava numa igreja, pregando, uma das congregações das quais o Senhor tinha me dado a responsabilidade de cuidar, e me convidaram, eu fui pregar num culto lá, e durante esse culto me veio uma pessoa na cabeça. E eu fiquei com essa pessoa, um amigo meu na cabeça. E foi o culto inteiro eu com aquele sujeito na cabeça. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E acabou o culto, eu chamei ali o dirigente e falei, eu estou saindo porque eu vou ter que ligar para uma pessoa e ver o que está acontecendo, porque não me sai da cabeça essa pessoa. E eu fui e liguei para essa pessoa, ele falou assim, dá uma passadinha aqui. E eu saí de lá correndo e passei na casa desse sujeito e conversamos ali uma meia hora. E eu falei, está tudo bem. Está tudo jóia, eu esperando ele se abrir comigo para eu ver como que eu pudesse ajudar ele. E ele, não, está tudo bem, graças a Deus. Deus tem sido fiel e amém, crente. E eu não entendi nada. E quando eu estava saindo de lá, ele falou assim, olha, Deus me mandou te dar isso aqui. E eu estava passando um problema tão sério, por causa de um acidente que eu havia tido e o Estado havia bloqueado o meu salário. E eu não tinha salário. E o sujeito me entregou um salário meu na minha mão, sem saber de nada. Deus me mandou lá, não é porque eu ia abençoar a vida dele, é porque ele ia abençoar a minha. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus tem para fazer. E nós pensamos que nós estamos acima da soberania de Deus. Não, Deus quer que você entenda que a comunhão com os irmãos é importante. Não se deixe cair em vãs sutilezas. Aí Paulo fala dessa vã sutileza, desse alguém, desse ninguém vos faça presa sua, mas aí ele fala segundo as tradições dos homens. Irmãos, envolve tanta coisa. Minha mãe era, meu pai era, meu avô era, meu bisavô era, eu também vou ser. Isso é tradição. Você tem que estar pronto a mudar, para que você receba a bênção de Deus, para que você caminhe de acordo com as Escrituras. E ele fala assim, segundo os rudimentos do mundo, segundo as coisas desse mundo, os alicerces desse mundo, não segundo a tradição de Cristo, ou não segundo a Cristo. Muitos vêm com coisas do mundo para nós. Se você quiser andar de acordo com o mundo hoje, você não precisa fazer nada errado, mas esquece a igreja. Começando pelos esportes, eu já falei aqui. Está aí meu filho. Fez 3 ou 4 meses de futebol, foi campeão da liga, o técnico falou para mim assim, olha, ele não está aqui jogando futebol, ele é um jogador de futebol, elogiando a atuação dele. E eu falei, eu não posso trazer ele mais. Rapaz, não faz isso. Eu falei, eu não posso. Domingo não. Aí você fala, pastor, é religiosidade. Não, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando ele crescer, fizer a idade dele, ele vai ter que decidir se ele vai querer servir a Deus ou não, mas enquanto for responsabilidade minha, eu vou ensinar ele no caminho que ele deve andar. Pastor, irmãos, quarta-feira nós estávamos falando aqui com algumas pessoas, e depois eu tive a oportunidade de conversar em particular com uma pessoa, ele estava se desabafando comigo. Assim, rapaz, são 30, 40 pessoas que faltam na igreja por domingo por causa do maldito do beisebol que os filhos estão, por causa do maldito do futebol que os filhos estão, por causa do maldito soccer que os filhos estão. Eles só colocam os esportes aos domingos. Será que isso é coincidência, pastor? Tiraram as famílias das igrejas. O mundo secularizou, eu já falei aqui que o que é secularizar. A definição no dicionário diz que é quando
A religião não influencia mais. E eu traduzi isso como desevangelização. Nós evangelizamos. O país foi ganho para Jesus através da sua fundação. Começou com a base cristã. Tudo foi feito dentro dos princípios cristãos. A constituição do país está dentro dos princípios cristãos. Mas aí veio a secularização e descristianizou o país. Hoje o país voltou séculos atrás. Estão brigando por causa de cor de pele. Não de raça, porque raça não existe, só tem a raça humana. Eu queria que eles me provassem outra raça aqui. Cor de pele e agora virou raça. Você recebe formulários para preencher lá, que raça que é a sua? Essa semana eu brinquei com a minha esposa, falei, vou colocar aqui raça humana. Porque não tem. Que outra raça que tem aqui? Né? Raça humana. Branca. O sangue é o mesmo. Tudo, irmãos. Aí, essa secularização está levando tudo de volta para trás, para brigar por aquilo que já tinha sido resolvido. O povo não vê o ciclo da história. Daqui um dia nós vamos estar matando uns aos outros por causa dessas atrapalhadas. Existe uma casta querendo fazer separação. Eu não estou fazendo discurso político aqui não. É gays contra héteros e héteros contra gays, branco contra preto, asiático contra isso, hispano contra aquilo, imigrante contra não imigrante. Deixa eu te dizer uma coisa. Um povo desunido, qualquer um manda. Quando nós aprendermos com Cristo, e é essa a cultura do Evangelho. O Evangelho é bom porque ele une as pessoas. Ele une as etnias. Existe uma cultura cristã que está acima de todas as culturas. Existem adaptações culturais com relação à forma de culto, mas não quanto ao princípio bíblico. Porque pecado é aqui e pecado é lá na África também. Porque pecado é aqui e é lá em Portugal também. Porque pecado é o mesmo aqui e é lá no Brasil também. Agora, se lá na África eles dançam o culto, porque a forma de expressão deles ao Senhor é essa, amém? Aqui nos Estados Unidos é todo mundo assim. Nem amém, nem aleluia sai da boca dos crentes aqui. Mas amém, porque nada pode ser imposto. Eu aceito, já falei que eu aceito todas as formas de expressão de louvor, mas impor alguma eu não vou. Não, você tem que dizer diga glória a Deus. Dá um aleluia. Diga um amém. Irmão, você fala daquilo que o coração está cheio. Se você quiser falar, você fala. Se você quiser louvar a Deus, você louva. Se você quiser, a expressão é sua, a expressividade Deus já te deu. Você exerce da forma como for melhor para você. Agora, o princípio bíblico não é mudado. A expressão pode ser mudada, mas não o princípio. E isso se chama cultura cristã. A cultura cristã une povos, une raças, porque nós podemos ter aqui 10 africanos dançando na presença de Deus e 10 americanos assim, e os brasileiros sapateando e fazendo coisa, né? Porque brasileiro gosta disso, e os portugueses mais fechados. Amém, não tem problema. Mas nós todos somos filhos de Deus. E quando vem para a palavra de Deus, a palavra é uma só para todas. Amém? Não deixe que nada desse mundo te desvie, mas ande segundo Cristo. Como você recebeu o Senhor Jesus Cristo, andai nele, seja enraizado, seja edificado nele, confirmado na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. E aí, tenha cuidado para que ninguém faça você presa por meio de filosofias, por meio de vãs sutilezas. Essas filosofias aqui englobam religiões, formas de vida, vegetarianismo, coisas que não estou contra. Entenda? Mas se te afastar de Deus, eu sou contra. Não, agora você tem que meditar. Você começa sendo vegetariano, depois vegano, depois tudo contra essas coisas que tem. Daqui a pouco você está meditando, fazendo yoga.
também não tem nada a ver com isso. Mas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque é em Cristo, olha o que Paulo fala, é em Cristo, é nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo em outras palavras aqui, esse Jesus que eu apresentei para vocês é Deus. Ele é Deus. Ele não mudou e ele não muda. Nele está toda a divindade. Nele há tudo que nós precisamos. Nós não precisamos ir a lugar nenhum. Nós temos que estar nele. Só nele e por ele e para ele seja toda a glória. Amém? Que Deus abençoe. Fique de pé, por favor. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e te exaltamos na beleza da tua santidade. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Porque é a tua palavra quem nos sustenta, é a tua palavra quem nos dá a vida. É a tua palavra quem nos dirige, quem nos direciona, Senhor, para as coisas dos céus. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos entender o santo evangelho, que é poder de Deus. Que nós possamos entender, ó Deus, o que é andar em Ti. Ó, meu Deus, no nome de Jesus, que as nossas raízes estejam em Ti e que nós possamos, ó Deus, ser edificados em Ti e que nós possamos, ó Deus, ser confirmados na fé que temos em Ti. No nome de Jesus, ó Deus, guarda-nos das vãs sutilezas, guarda-nos, Senhor, dos rudimentos do mundo e que nós possamos, Senhor, andar segundo a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada. Visita os que necessitam, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que é o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém.